Se tem um vídeo que vocês me pedem muito, é como melhorar o microfone através de plugins de áudio. Eu tenho um vídeo desse no meu canal que já fazem mais ou menos uns 2 anos ali, então eu acho que já chegou a hora da gente atualizar ele. E aí pessoal, eu sou o Murilov e seja bem-vindo ao Criando Criadores, local onde você vai encontrar as melhores dicas e debates sobre o mercado de criação para evoluir seu conteúdo para o próximo nível. Então vamos lá, deixa eu explicar como é que vai funcionar esse vídeo aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês 5 plugins que você pode colocar no seu microfone de maneira gratuita para que você melhore ainda mais a qualidade dele. Só que eu vou fazer um pouquinho diferente. Como recentemente eu peguei o Elgato Wave One, eu quero melhorar a qualidade dele aqui. Só que não é ele que vocês estão ouvindo nesse momento. O que vocês estão ouvindo é o Shure, que está passando por todo um processamento através de uma mesa de som e etc. O que eu vou fazer é ensinar vocês a configurarem os plugins, depois eu vou mostrar a qualidade do Wave One sem filtros e depois a qualidade dele com filtros. Eu pensei em deixar ele sem filtros e daí mexendo ao longo do vídeo, mas vai ficar muito poluído, vai ficar cheio de ruído e é capaz de vocês entenderem errado alguma coisa que eu estiver fazendo aqui. Então eu vou explicar não só a funcionalidade do plugin, como também uma configuração básica que, se você quiser, você pode copiar do meu. Ah, e atenção, eu vou adicionar todos os plugins via Wavelink, tá? Você pode fazer isso pelo Wavelink, mas caso você queira fazer a mesma coisa pelo OBS, não tem problema, tá? Você pode clicar na sua fonte de áudio e na parte de filtros, você vai clicar em mais e basta adicionar lá o plugin VST, que é o que eu vou estar utilizando aqui. Então tá bom, explicado isso, todos os plugins que eu estiver utilizando estarão no primeiro comentário fixado. Então você vai lá, basta entrar no link, fazer o download e instalar ele normalmente. Todos eles basta você avançar sem parar e não tem erro, cara, de verdade. Qualquer dúvida que surgir, pode colocar pra mim nos comentários que eu respondo. Mas a instalação deles não tem segredo nenhum, é super simples, super fácil. Explicado o funcionamento e explicado onde você vai encontrar os plugins, vamos agora para a tela do computador para vocês verem qual que é o primeiro que nós vamos colocar. O primeiro plugin que a gente vai estar colocando é o Renegade. Ele é um noise gate para o seu microfone. E o que que ele faz? Basicamente, nós vamos setar um limite nele ali para que quando o som passe daquele limite, ele ligue o microfone. E quando qualquer som estiver abaixo do limite que nós colocarmos, ele não vai ligar o seu microfone. Então esse som não vai acabar saindo na sua transmissão. Como por exemplo, o ventilador, ventoinha do computador, tudo isso. Então vamos lá, como é que eu vou adicionar aqui no Wavelink? Basta clicar nesse botãozinho aqui, parte de Renegade, clica nas configurações. Aqui eu setei o meu para mais ou menos menos 43 decibéis, que é mais ou menos o som que eu tenho aqui em casa, caso eu fique completamente em silêncio e somente tenha o som ambiente. E é assim que você vai configurar. Você vai simplesmente ficar sem falar um tempo, você vai ver qual que é o volume da sua ventoinha, qual que é o volume do ventilador, qual que é o volume do som ambiente, e daí você seta esse limite acima desse barulho. E o segundo botão é o quanto você vai fechar seu microfone. Eu gosto de deixar aqui em torno de uns 85 por aí, porque se você coloca 100%, ele fica aquele silêncio absurdo e não fica algo muito natural. Então em torno de 85, 90 ali é o que seria o silêncio ambiente, que fica algo mais natural para quem tá te escutando, e até quando você para de falar numa call do Discord, etc, as pessoas não vão simplesmente surtar porque parece que você sumiu, tá bom? Então é assim que eu configuro esse. O segundo plugin que eu trouxe para vocês é o TDR Nova, ele é um equalizador. Então o que nós vamos fazer? Vou abrir aqui o Wavelink, vamos no TDR Nova e vamos configurar ele. Aqui simplesmente eu vou mostrar para vocês as coordenadas, pode copiar do meu, não tem problema nenhum. Até porque explicar um pouco de como funciona o equalizador, eu teria que ir para uma parte de áudio que é muito complexa, simplesmente para melhorar um pouquinho a qualidade de um microfone condensador qualquer. Caso você trabalhe com sons, aí você vai para outro lado. Então vamos lá. Primeira coisa, eu desligo o quarto nó, porque eu simplesmente coloco um para agudos, um para médios e um para graves. É assim que eu prefiro trabalhar. Vou colocar aqui no meu primeiro, que é onde ficam os agudos. Eu deixei na configuração do meio. No que você vai colocar 0.9, a frequência pode colocar 140 Hz e eu coloquei 1 decibel de ganho. Para o segundo nó, a frequência ainda também é do meio. Agora no que você vai colocar 1.11, na frequência você vai colocar em torno de 500 Hz e eu coloquei menos 1.5 de ganho, porque aqui nos médios é onde eu sinto que minha voz precisa dar uma diminuída, tá? Mas isso aqui você vai sentindo conforme você for configurando. E para o terceiro nó, eu coloquei aqui aonde eu quero eliminar algumas frequências, por isso que eu coloquei esse perfil aqui para ele. No que eu coloquei 1. Na frequência eu coloquei 4000 Hz, então ele fica com 4K aqui, pode colocar 4000 que ele aceita, e coloquei 0.8 dB de ganho. Foi o que eu achei melhor aqui para minha voz, mas de novo, você pode configurar de caso a caso, e isso aqui, caso você queira ir muito mais profundo, você pode ir e tem diversos vídeos no YouTube ensinando.
Mas só isso aqui já é o básico pra gente configurar o nosso. Terceiro plugin que eu quero trazer aqui pra vocês é o ROG Rider 3. Isso aqui é um compressor, e esse aqui é um compressor dos bons, cara, e ele faz muita coisa. Vou mostrar pra vocês aqui configurando. Plugins, ROG Rider 3, vamos abrir a configuração. Aqui nele eu mexi somente em duas coisas. A sensibilidade eu coloquei menos 18 dB, então o que ele vai fazer na prática? Quando eu elevar muito a minha voz, ele vai achatar esses comprimentos, e quando eu falar muito baixo, ele vai aumentar esses comprimentos, para que a minha voz se mantenha uniforme conforme eu for falando. Então você não vai ter picos de oscilações, conforme você fale mais alto ou você fale mais baixo, ele vai pegar a sua voz ali e tentar manter ela da maneira mais uniforme possível. Então, menos 18 para mim funcionou muito bem, você pode aumentar ou diminuir conforme a sua necessidade, tá bom? E o make-up aqui eu coloquei em 5 dB. Esse make-up é um ganho a mais que ele vai dar na sua voz. Como a gente está colocando um compressor e ele está diminuindo os tons mais altos que você estiver falando, esse aqui ele vai dar um ganho a mais em tudo que você for falar. Então, para não acabar ficando tudo muito mediano, tudo muito baixo, esse make-up vai fazer com que tudo fique elevado. Então fica ali numa qualidade muito boa para a galera acabar ouvindo no resultado final. E o quarto plugin que a gente vai utilizar é o TD-Esser. Esse aqui é um plugin meio complicado de eu explicar o que ele faz, porque entender ele é até que simples, mas ver a funcionalidade dele é um pouquinho mais complexo. Vou mostrar para vocês na prática. Vamos abrir aqui o Wavelink e vamos abrir o TD-Esser. Aqui na teoria ele vai tirar todos os sons de chimbal que ele acabar ouvindo. Então T, D e S, que são aqueles sons que a gente fica muito chiando no microfone, ele vai dar uma eliminada. E como que você vai fazer para configurar ele? Basicamente você vai deixar ele processando aqui, você vai fazendo no seu microfone, e daí ele vai te dar uma medição da onde está a quantidade de S que você fala. E você consegue controlar o quanto que ele vai processar e o quanto mais ou menos ali ele vai fazer uma camuflagem na sua voz para suavizar um pouco mais esse T, D e S que a gente acaba falando bastante. Para mim, 37 decibéis foi o bastante, e eu aumentei um pouco a intensidade dele para 7.0 para ele agir bem na minha voz. Foi o que eu acho que funcionou. Caso você não queira configurar muito ele porque não esteja sentindo diferença, copie as configurações aqui do meu e já é o bastante, tá? Ele não vai fazer algo como simplesmente eliminar o som de S da sua voz, mas aquele chiado mais constante para que você veja no espectro de volume, esse sim ele acaba eliminando. Então, de novo, tem certos plugins que se você não edita, você não mexe com espectros de áudio, você não acaba vendo tanta diferença, mas pode colocar que o resultado final vai ser bem bacana. E o último plugin que eu quero falar para vocês é o Noise Suppression, que é aquele plugin que ele vai tirar todo o som de ventoinha, ventilador, etc, e ele vai deixar somente a sua voz cristalina. Existem alguns plugins que fazem isso, mas os melhores, infelizmente, são pagos. Então o que eu venho trazer para vocês aqui? O NVIDIA Broadcast ou o RTX Voice. Se a sua placa for RTX 20 em diante, você pode utilizar o Broadcast. Se ela for GTX 10 ou 900, você pode utilizar o RTX Voice, que por mais que ele tenha o nome RTX Voice, ele funciona com as placas mais antigas sim. E daí você vai utilizar a função de remoção de ruído. Murilo, mas por que você está recomendando algo da NVIDIA? Simplesmente porque é gratuito, você pode utilizar, basta você ter a placa da NVIDIA. Murilo, mas eu tenho AMD. Existem outros plugins que você pode estar utilizando, e caso você utilize o próprio Wavelink da Elgato, você consegue baixar o NVIDIA Broadcast como Noise Removal pela própria Elgato. Basta você clicar em adicionar efeito e obter mais efeitos de som. Aqui na página da Elgato, ele tem alguns plugins para que você possa utilizar. Lembrando, você pode utilizar tanto eles quanto aqueles VSTs que eu estou utilizando. Eu prefiro, por questão de qualidade, utilizar os que eu indiquei. Mas caso você queira ter menos dor de cabeça, você pode utilizar eles aqui. E o mais mágico é que a Elgato, junto com a NVIDIA, colocaram aqui a função de remover sons de ruído simplesmente diretamente daqui. Então, se você tem um Wavelink, mas você tem placas da AMD, você consegue utilizar esse recurso que só quem usa placas da NVIDIA consegue. Então, no quesito de remover ruído, não existe plugin gratuito que faça o que a NVIDIA faz. Por isso que eu recomendo fortemente que você utilize ela. E agora sim, mostrado todos os plugins para vocês e como vocês vão configurar, eu vou fazer a troca dos microfones para que você ouça a qualidade na íntegra do Elgato Wave One e depois a troca nele com plugins. Prontinho, agora todo o som que vocês estão ouvindo está vindo diretamente do Elgato Wave One, sem nenhum plugin, tá bom? Como eu tô gravando de noite, vocês não vão ouvir muito barulho de rua, nem nada do tipo, então simplesmente eu liguei meu ventilador, tem os barulhos das fãs aqui do computador, então isso já vai aqui causar um som ambiente, né, que vai ser mais ou menos a situação que você vai ter na sua casa, por exemplo, e etc, né? Então vocês estão vendo ali o quanto que ele isola mais ou menos sem nenhum plugin. Isso aqui é basicamente o que você vai ter comprando e plugando ele no seu computador. Então a partir de agora eu vou ativar todos os plugins para que
que vocês vejam a diferença desse microfone aqui com e sem os plugins. E agora todo o áudio que vocês estão ouvindo está vindo diretamente do Elgato Wave One com todos aqueles plugins bem configurados. Lembrando que caso você queira mexer em qualquer configuraçãozinha ali para adaptar ele melhor para sua voz, você pode utilizar esse vídeo simplesmente como ponto de partida para que você consiga configurar os plugins da melhor forma possível. Caso queira adicionar ou até trocar outros plugins, fique à vontade para fazer sua configuração. Inclusive, caso você faça qualquer adaptação, coloca para mim nos comentários, porque assim a gente acaba ajudando ainda mais essa comunidade a descobrir novos plugins ou até a mexer em configurações para cada um conseguir adaptar o seu da melhor forma que eles conseguirem. E lembrando, caso você curta meu trabalho tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais, você pode se tornar um apoiador. Aqui no primeiro link da descrição você vai ver o Live Pix, onde tem algum sistema de assinatura a partir de R$5 para você se tornar um apoiador. Mas caso você não queira participar de nenhum plano de assinatura, você pode doar qualquer valor que você quiser aqui para o canal. Porém, pelos planos de assinatura você tem acesso a alguns benefícios, como por exemplo, no plano 2 você vai participar da análise de perfil que eu faço toda quinta-feira, e o plano 3 você vai ter uma consultoria de 1 hora comigo, para que a gente consiga desenvolver uma estratégia para que você melhore ainda mais o seu conteúdo. Mas se você está sentindo que o Elgato Wave One no perfil condensador não é o ideal para você, eu vou colocar aqui a review que eu fiz do Fifine AM8, que é um microfone dinâmico, plug and play, o mais básico possível e uma qualidade absurda, cara. Então se você não está curtindo o perfil condensador, muito provavelmente o perfil dinâmico vai te atender muito bem.